Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Considerai os corvos, não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e Deus os sustenta. Não valeis mais do que eles? Lucas 12, 24. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. No grande universo, não há senão paz ativa e o amor glorioso, luz inapagável e bênção sublime. André, no livro Amar e Servir. Meta do dia: cultivar a fé no futuro e colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Sugestão para a sua prece diária. Prece rogando a Deus paciência ante as dificuldades e vicissitudes. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, rogando amparo e proteção diante das dificuldades porque estamos passando. Ore também, Jesus, por tantos irmãos que estão sofrendo, vítimas do desemprego, vítimas da fome, vítimas do orgulho, da arrogância, da prepotência, do egoísmo. Que todos nós, Jesus, que estamos na senda do teu caminho, possamos nos fortalecer em ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Nós sempre lembramos aos amigos que 5 minutos para as 8 o portão será fechado. Então, recomendamos que chegue um pouquinho mais cedo. É muito importante chegar mais cedo, porque nós vamos nos ambientando com as vibrações magnéticas do local, vamos cantar, vamos nos harmonizar. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Passando adiante dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e diz-lhe: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Mateus, capítulo 9, versículo 9. Na trilha do Mestre. É importante verificar que o Mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes e em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão.
Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, fevereiro de 1965. E também no livro Bênção de Paz, da editora GEEM, capítulo 2. É muito interessante, né, meus amigos, essa fala de Emmanuel, nos levando à reflexão. Jesus não pergunta para a pessoa se ele é capacitado ou não. Ele simplesmente diz, segue-me, né? E o cobrador de imposto, como é o exemplo da leitura, ele era excluído pelos judeus, porque ele cobrava, ele era um representante dos poderes, né? Então ele cobrava impostos e era desagradável para o povo. E Jesus então chama Mateus para esse trabalho. E segue-me. Então, às vezes a gente fala assim, eu não tenho condições para isso, eu não tenho isso, lembra que Moisés também tinha essa desculpa, eu tenho problema na fala, eu não tal. Mas sempre a espiritualidade superior nos capacita, nos encoraja no trabalho. Então, se a gente às vezes se considera fraco, demasiado imperfeito, sofre com várias situações familiares, quem de nós não tem um problema familiar para resolver, né? Às vezes, a esposa que não concorda da gente estar na casa espírita, às vezes o esposo que não concorda, não aceita. Então, a gente vai tendo essas dificuldades. Se a gente possui débitos para resolver, se padece de tentações, se está sendo acusado de falta, se ainda não somos tão educados, se somos ricos ou pobres, Jesus não pergunta. Jesus nos pede para a gente segui-lo. Então, é porque ele vai nos capacitar, ele vai nos dar as condições para que a gente se disponha a trabalhar. E é muito importante, meus amigos, nós percebermos que todos nós estamos na trilha do Cristo. Uns um pouquinho mais adiantados, outros um pouco mais atrás, outros no meio, outros distraídos, mas todos nós estamos na trilha do Cristo. E é importante nós modificarmos a nós mesmos. Não querer modificar os outros. Às vezes a gente tem muita mania de julgamento. A gente julga as pessoas por aquilo que a gente acha que elas são. E aí nós vamos pintando um ser. E esse tipo de juízo que a gente faz vai criando barreiras que vão fazendo com que a gente tenha dificuldades para aproximar mais. Porque quando a gente olha para o José, a gente vai falar, a gente já está julgando José. A gente não está ali querendo entender José, ou acolher José, amparar o José. Então, a gente já julga. E esse ponto do julgamento já nos cria uma distância do José. Olha, se eu estou em capacidade de julgamento, eu sou melhor do que o José. Então, a gente vai se pondo nesses degraus, que é uma grande ilusão para o nosso espírito. E a gente tem que perceber que nós temos que andar de mãos dadas. Temos que amparar as pessoas. Não adianta a gente fechar o nosso coração, fechar as portas para o acolhimento. Devemos acolher as pessoas sempre. Se não temos uma equipe de acolhimento, nós temos que criar uma equipe de acolhimento. Porque as pessoas precisam e devem ser acolhidas, devem ser amparadas. Então, isso nós precisamos ter em nós, a cada dia.
Porque senão, meus amigos, lá no nosso trabalho, se a gente já faz juízo de valor do colega, nós não vamos nunca aproximar do colega, nós vamos sempre pintar o colega como a gente teve uma discussão com o colega há 10 anos atrás, aquela discussão de 10 anos atrás ainda está gritando em nós, porque nós não fomos capazes de perdoar. Nós somos uns espíritos ressentidos, que 10 anos já se passaram e a gente não consegue perceber que o outro melhorou, que o outro mudou. E a gente está com aquela questão gravada. Há mais de 40 anos eu não visitava um determinado local e fui visitar esse local. E as pessoas que ali se encontravam, não posso dizer diretamente, mas as pessoas que ali se encontravam, elas ainda tinham em mente o José dos 15 anos, o José dos 10, 12 anos. Então a gente vê assim que aquela pessoa de 15 anos ainda estava na mente das pessoas, mesmo que essa pessoa já tinha avançado 50. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de perceber que as pessoas mudam. Mas nós queremos que as pessoas mudem de uma hora para outra, como se fosse numa passe de mágica. E não é. Assim como nós não mudamos. Quanta coisa ruim nós temos ainda dentro da gente, e que a gente, pelas nossas atitudes, muitas vezes, nós expulsamos as pessoas de perto de nós. Então, a gente tem que trabalhar. Não basta reconhecer as nossas fraquezas. É imperioso mudá-las. Reconhecer é um grande passo. Mas ficar na postura de que reconhece que a gente é assim e não mudar, aí nós estamos vivendo um grande engodo. Estamos traindo a nós mesmos. Então nós temos que perceber isso. Percebemos a nossa fraqueza, então agora vamos criar situações para mudá-la. E mudar. Vai doer? Vai. Mas é necessário. Façamos prece. Graças a Deus, Jesus, amado Mestre, quanta alegria nos esclarecimentos desta manhã. Esclarecimentos que nos consolam, esclarecimentos que nos impulsionam para a frente. Que consigamos, Jesus, nos impulsionar para o bem, para o serviço do amor, da fraternidade, da caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.